Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Conversa Patriota Brasil. Vocês devem ter sentido a minha falta. Eu parei durante um bom tempo de gravar vídeos por situações da minha vida particular, falta de tempo e até um pouco de receio do que está acontecendo no Brasil e como, né, eu tenho a mãe que depende de mim, coisa não poderia faltar, né, se fosse preso ou alguma coisa assim. Mas, em virtude das coisas que estão acontecendo agora no Brasil e também por causa de um vídeo que eu vi, né, do Gustavo Gayer, eu resolvi não me frustrar mais de ajudar, né, a conservar a verdadeira democracia, né? Então, assim, né, hoje é um dia muito especial, hoje é segunda-feira, né, dia 13, né? E hoje nós temos a devolução dos sequestrados por aqueles terroristas do Hamas, né? Um dia ao mesmo tempo alegre e triste, porque a maior parte dos sequestrados que foram devolvidos foram só os corpos devolvidos, né? Parece que foram 20 vivos e 24 mortos, uma coisa assim. E eu me solidarizo com as famílias, embora eu não seja judeu, mas sou cristão, né? Me solidarizo com as famílias judaicas que receberam os seus entes queridos já falecidos, né? E também com as famílias que tiveram a alegria de receber, né, os seus entes queridos ainda vivos, né? Mas não podemos esquecer que para cada sequestrado devolvido pelos terroristas do Hamas, e temos que dizer terroristas e lembrar sempre, 10 terroristas foram libertados por Israel, né, e foram enviados para a faixa de Gaza. Entre eles, inclusive, o terrorista que planejou o ataque que deu início a essa guerra, aquele ataque ao kibbutzim, né, da festa que matou e deixou ferido centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, assim, não se pode dar trégua ao terrorismo, nem reconhecer o terrorismo, né, como sendo vítima, né? A Palestina, né, e a minha família é de origem palestina, tá? É uma vítima do Hamas, né? O Hamas foi um partido político no início que tomou conta do país, né, por uma eleição, né, como se vê em alguns países aí, né, e que rapidamente, né, impôs a Jihad, né, que é a Guerra Santa Islâmica, e nunca mais saiu do poder, né, e fez de vítima, né, está inclusive fazendo de vítima os próprios palestinos que estão na faixa de Gaza, porque após a retirada das tropas de Israel e a devolução dos sequestrados, o Hamas mudou de nome, né, e assumiu como guarda, né, a polícia, né, para manter a ordem e coisa, e agora eles estão perseguindo palestinos suspeitos de terem sido informantes, de terem ajudado Israel, né? Ou seja, eles estão pegando os próprios palestinos que moram ali na faixa de Gaza e estão dizimando, né? Então, não dá para confundir, né, o palestino com o Hamas,
né? O palestino tem aquela bandeira da Palestina que a gente conhece, né? E o Hamas tem essa bandeira verde, cheia de escritos que a gente não consegue decifrar, porque é árabe, eu não falo árabe, né? Então não dá para confundir as duas coisas. Uma coisa é o povo palestino, né, que tem seria governado pela autoridade palestina, né, e o Hamas, né, que é um grupo terrorista, assim como o Hezbollah, assim como o ISIS, né, e como tantos outros que existem por aí, né, e grupo terrorista não é só aquele que impõe uma crença, uma religião, é aquele também que pega e determina que um bairro inteiro fecha as portas em luto ao chefe de alguma organização, né? É aquele grupo que não deixa o governo, a polícia, entrar em determinado local, né? É aquele grupo que impõe medo, né, à população de um determinado local. Isso tudo é terrorismo, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem grupos terroristas também, né, que não são nomeados assim como terroristas porque o nosso governo não quer ter grupo terrorista dentro do território nacional por um simples motivo, porque é onde for nomeado que o Comando Vermelho ou o PCC são grupos terroristas, o que vai acontecer? Vai dar autoridade internacional para que outros países interfiram aqui dentro e caçem essas pessoas, né, esses terroristas, né? Então, por isso que o governo não quer que sejam reconhecidos como grupo terroristas essas organizações. É muito simples a explicação, né? Além daquela que a gente já sabe, que tem uma conversa cabulosa, né, entre o governo e esses grupos, né? Então, vamos ficar muito atentos, né? E como o próprio Gustavo Gaia, deputado, disse, né, como tem a extrema esquerda, e eles nos acusam de sermos extrema direita, né? Não estou nem dizendo bolsonarista, porque eu não tenho, vamos dizer assim, eu apoio a direita. Claro que votarei se o Bolsonaro voltar a ser candidato, ou tenha outro candidato de direita, votarei no candidato de direita, não por ser o Bolsonaro, mas por ser um candidato que defenda os valores que eu defendo. A família, a, a religião, a liberdade religiosa, né, seja ela qual credo for, né, a família, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a educação em escolas públicas livre de ideologias. Esses são os ideais que eu defendo, e eu defendo ferronhamente isso aí. E como o próprio Gustavo Gayer disse, se é para ser radical, vamos ser radicais, vamos defender a nossa opinião, né, com convicção, né? Vamos estudar, né? Olha o cachorrinho do meu irmão aí. Vamos estudar, deixa eu tomar uma aguinha, vamos ter uma opinião firme sobre o que a gente diz, porque se tu pegar 99% dos esquerdistas aí e tu souber argumentar, eles congelam, eles fogem, né? Então, de vez em quando não vale nem a pena tentar argumentar, né? Porque falar com parede não vale a pena, né? Então, se a pessoa já está muito bitolada, não te gasta. Mas estude, saiba defender os seus valores com argumento, na conversa, né? Que os argumentos são a maior arma que nós temos hoje em dia, né?
Então era esse o vídeo de hoje, né? Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu gostei ou não, né? E nos seguir, se inscrever no canal, que é muito importante, e divulgar os vídeos do canal. A partir de agora eu pretendo, eu não sei se vai dar para postar todos os dias, mas eu pretendo postar mais vídeos, eu pretendo conversar com vocês, né? E dou graças a Deus, né? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus cristão de Jesus, de Cristo, Filho de Deus, né? Por hoje terem conseguido ser libertados os reféns do grupo terrorista Hamas, né? E peço que nos traga paz ao mundo, muita saúde e muita prosperidade para todos nós. Que assim seja. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.